natural de Jundiaí, São Paulo, filho do senhor Osmar e da dona Maria Tereza, pai do Eduardo e da Mariana. Ele hoje reside na Lomba Grande e ele é artista plástico. Que maravilha! Teremos uma conversa de peso com o grande Mai Bavoso, irmão do Alexandre Bavoso, que já passou aqui no Conversa de Peso também. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco do trabalho, né? Sem dúvida. Dessa trajetória gaúcha na minha vida. É verdade. Assim como o Alexandre, que a gente já fez assim, esse bate-papo, tu és também natural de Jundiaí. Na verdade, tu tem um pouquinho mais idade que o Alexandre, né? Sim. Tu nasceste em ano, Mai? Nasci em 63. 63. Sábado passado, agora 14 de outubro, completei. Meus parabéns atrasados. 54 anos. Que maravilha. E a maior parte da minha vida já aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Como é que foste? Perguntei pro Alexandre, ele me disse que o que deu mais trabalho na infância foste tu pro senhor Osmar e pra dona Maria Tereza. Agora eu quero ouvir de ti, meu. Como é que foi a tua infância, adolescência lá em Jundiaí? Meu pai e minha mãe são duas pessoas simples, Sim. Né? Do interior de São Paulo. Lógico. Apesar de que hoje Jundiaí deve estar o quê? Com 500, 600 mil habitantes. É uma grande cidade. Uma grande cidade, mas é uma cidade na época era uma Aquele ar cidade de interior, operária. né? Interior e operária. Sim. Apesar de estar a 40 minutos de São Paulo, Sim. ela hoje já mudou muito o perfil Lógico. de Jundiaí. E na época, você vai ver, 40 anos atrás, 50 anos atrás, um pai e uma mãe ter um filho e perceber que ele tinha síndrome de artista, era quase que descobrir que ele tinha um problema. E realmente tinha essa coisa, eu sempre tive essa vocação para... Já fui estudar publicidade, eu sempre tive no meio, fazia teatro, fiz muitos anos de teatro. Sabe que a paixão da minha esposa é teatro. Ela já fez curso de teatro, já fez figuração em filmes, em seriados. Ela tem essa veia artística, né? Só que eu descobri, depois de 4 anos fazendo teatro, que eu não servia para o teatro. Olha só. Eu fazia os cenários, comecei a fazer cada vez mais cenários para as peças. Começou a produzir a peça. Aí o nosso diretor um dia chegou para mim e falou: Mai, por que você não fica fazendo cenário? Fica nos bastidores. Eu fica no programa do Alexandre, nos bastidores. Fica no programa do Alexandre. Eu entendi que eu era muito ruim. Foi a forma educada que ele achou. Ele achou, o João Doni, foi uma forma educada que ele achou para me dispensar. Ela sai de cima do palco e vai para trás. E foi ali que eu comecei a me achar. Correto. Comecei a me achar, porque a arte... E isso ainda lá em Jundiaí? Lá em Jundiaí. Lá em Jundiaí. Eu tive um trabalho muito, muito grande. Eu com 14, eu pegava o trem em Jundiaí e ia para a República vender quadro. Olha só, cara. Então a minha trajetória como artista, eu nem sei de onde é que de quando vem, sim. Mas eu nunca fiz outra coisa na vida. Até tentei, mas nunca fui competente para tanto. Sempre foi alguma coisa dentro... Claro, dessa área das artes. Da arte. Que legal, velho. E aí, poxa, tu estás há 34 anos aqui na Rio Grande do Sul, a gente tinha falado fora do ar. 19 anos. Eu ia dizer, tu vieste aí com 19, 20 anos. 19 anos de idade, por uma casualidade. Casualidade não, o paulista ele é meio bandeirante, eu sempre digo isso. Desbravando sempre. Sabe, cultura alheia. Claro. Eu costumo dizer que o nordestino, o gaúcho, eles vão para o Rio, eles voltam um pouco mais carioca. Eles vão para São Paulo fica um pouco mais gaúcho, um pouco mais... É verdade isso. Nordestino. O paulista ele tem essa coisa de assimilar a cultura alheia. Correto. Dizem que é porque a gente não tem a nossa própria. Eu acho que isso faz parte da nossa cultura. Lógico, sem dúvida. Né? Então eu tinha um livro que era maravilhoso, uma cartilha ilustrada por um cara chamado Lancelotti. Que aqui no Sul nunca ninguém conseguiu me dizer quem é, e o cara era gaúcho. E ele ilustrou essa cartilha com lendas gaúchas. E aquilo me encantou desde criança, eu olhava aquilo, enlouquecia, olhava os desenhos, os fundos, os pampas e aquela coisa toda, o churrasco.
Pô, eu quero conhecer. E vim, tive a oportunidade de vir para conhecer. Cheguei, conheci Lomba Grande, conheci uma gaúcha e até hoje. Que maravilha. Tomou água do Rio dos Sinos? Tomei água do Rio dos Sinos, morei em São Leopoldo muitos anos. Que maravilha. Participei de muita coisa legal em São Leopoldo. Junto com o Celso Chocal, a gente restaurou o Sobrado, ali na beira do rio. Tem muita história por ali. Poxa, um prédio histórico de São Leopoldo, né, cara? Eu estava ali quando pegou fogo e pude auxiliar na Tá brincando, que restauração. história, hein? Então eu me sinto parte da coisa. Eu amo isso aqui como quem nasceu aqui. Sim. Entende? Acho que essa é a chave para a coisa. Acabou enraizando em ti Não tenho a dúvida. cultura Tanto é que o meu irmão agora, ele quis saber, mas qual é que é a Em vez de tu voltar, ele acabou vindo. Davi veio para cá e eu estou muito feliz ele estar aqui. Chegou com aquele pique todo de São Paulo. Eu falei para ele, calma. Aqui não se trabalha menos, se trabalha diferente. Boa. Vamos pisar um pouco no freio. Vamos com calma que vai dar tudo certo. São Paulo está sempre acelerando, aqui tem que frear um pouquinho. Frear até porque, não por uma questão de visão, de trabalho, é um jeito gaúcho. Exato. Eu acho que essa distância que vocês têm, de olhar a distância, esse horizonte que vocês têm, ajudou, inclusive vocês... Para quem é gaúcho, todos aqui já devem ter ouvido, a gente brinca que a gente está no garrão do Brasil, né? Então, daqui a gente tenta... Daqui vocês enxergam bem o resto do Brasil. Vendo o que está acontecendo. Mas se perdeu muito. Sabe que tem até essa história de separatismo até hoje, e muitos falam sobre isso. Até teve há poucos dias, eu acho, um movimento, alguma coisa sobre plebiscito e tal. Mas é interessante isso, porque quando o gaúcho, e eu viajo muito, né, devido à minha profissão, para outros estados e fora do Brasil, e aí o pessoal vem para cá muitas vezes, tem isso. Não, mas o gaúcho é diferente. Não é que seja diferente. Cada lugar tem seu estilo, né? É um latino-americano, é um mais latino, é um mais sul-americano, me parece. E talvez até tu que veio de fora possa ter possa ter essa visão, e é exatamente aí que eu ia entrar. Que o gaúcho, muitos dizem, está com uma cultura muito mais próxima do Uruguai e Argentina do que a cultura Rio, São Paulo e Nordeste. Eu acho que é bem por aí, né? Eu estava agora em Santarém, Belém do Pará, e quando eu voltei estava essa conversa de separação, e eu tinha voltei tão empolgado com tudo aquilo. Tu pensou, agora vou ter que fazer um passaporte para ir para o Brasil. Cara, o Brasil ele tem tanta riqueza, incrível, né, cara? Em toda a extensão. É verdade. O que precisava era só vergonha na cara, não tem que separar nada. É incrível. Tem que separar o joio do trigo. É verdade, separar alguns políticos que parte acabam com a deles. nossa vida. O resto tudo em paz. Sabe que tem uma piada, né, que dizem que o Deus, quando foi fazer lá os Estados Unidos e tal, fez, e aí, claro, fez com muita riqueza, mas fez com furacões, problemas lá que nem tivemos agora, vários problemas de tempestades, enfim. Fez a Europa e tal, com muita riqueza, mas com muitas guerras, muito problema assim. E aí o Brasil com belezas naturais maravilhosas, né? E aí o pessoal do resto do mundo fala, mas por que o Brasil toda essa beleza natural? Mas você não sabe o político que os políticos eu vou botar lá. Então, infelizmente é bem por aí, viu? Olha... Tem sido um problema. Mas e os filhos, hein? O Eduardo e a Mariana. O Eduardo é músico também, né? Sim, também tem essa veia artística. Duda Decker. Isso, Duda Decker. Filho da Ariadne Decker, uma grande artista plástica, figura sensacional, muito aprendi com ela. E a Mariana Korenovsky Bavoso, filha de uma ucraniana maravilhosa, coordenou a Unimed durante muito tempo como enfermeira. Grande... Dei sorte nas... Elas é que não deram muita sorte. Não, mas tem a tua participação, senão não tinha como. Mas são dois filhos maravilhosos. Minha filha está grávida agora. Vai ser vovô. Vou ser vovô. Tudo em paz. Que maravilha. O teu irmão também, vocês vão ser vovô na mesma época, então o Alexandre está feliz também. Ele tem me copiado em algumas coisas. Isso, né? Impressionante. Eu vim para o Sul, ele veio também. Agora... Vou virar avô, no outro dia ele falou, eu também vou. Alexandre, desculpa, sabe que eu costumo perguntar para o pessoal que vem aqui, você já está há tanto tempo que viu bem essa transição da nossa região como um todo,
Hoje você reside em Lomba Grande, mas já residiu também em São Leopoldo. E às vezes o pessoal diz, mas São Leopoldo, então Vale dos Sinos como um todo, mudou muito, né? Eu lembro da minha infância, isso aí lá, por exemplo, o pessoal vem aqui anos 80, anos 90 era diferente, nos últimos 15, 20 anos mudou demais. Tu considera isso, ainda mais com essa visão de artista plástico, houve uma transformação muito grande na nossa região como um todo, ou é a questão da evolução mesmo, da transformação que tem existido em geral, né, no Brasil e no mundo, ou realmente a nossa região em si perdeu muito daquela cultura, porque tem a história, São Leopoldo, berço da colonização alemã, né, Novo Hamburgo fazia parte de São Leopoldo, Lomba Grande, enfim, então tinha toda essa ligação, essas raízes lá atrás. Se perdeu um pouco isso, ou é uma questão natural de evolução dos tempos? Eu escuto às vezes alguns artistas que eu Claro. considero, algumas pessoas importantes para mim, comentando de um jeito saudosista. Isso, exatamente. Eu ouço muito isso e de muitas pessoas que já vieram aqui no programa. Pois eu vou dizer para você, eu não consigo ver desse jeito. Claro. Esse é um outro jeito paulista de ser. Claro. Entende? Eu vi evolução. Quando eu cheguei aqui, eu lembro de alguns artistas fazendo protesto porque as pessoas trabalhavam em chão de fábrica, simplesmente passando cola em sapato, porque existia um protesto. Eu lembro dos cabeça de cepa, entende? Do Flávio Scholes. Exato, Novo Hamburgo era, né, o capital do calçado. Enfim. Exato, mas era uma produção, era uma coisa quase desumana. E eu dizia, Novo Hamburgo tem vocação para pensar o calçado, para ditar moda. Exatamente. Sempre vi assim. Exatamente. Entende? E São Leopoldo com as suas indústrias também tinham, né, a vive cultura só própria. evolução. Eu só vi evolução. Claro, pegou também o que todo o resto do mundo está vivendo, com a questão de violência. Era um pouco mais seguro. Vem o bom, mas não acaba vindo o ruim junto. Mas em compensação, nós temos, olha o que hoje é a Unicinos, olha o que é a Fevale. Nossa, espetacular. Fevale, né? Eu tenho orgulho de morar numa cidade onde tem uma universidade que nem a Fevale. Você vai lá, você percebe, entende, que a direção que eu tinha falado, que eu tinha imaginado. Eu lembro que eu comentei no meio de artistas, eu falei, um dia Novo Hamburgo vai estar ditando moda. Às vezes a gente tem essa oportunidade, que nem você falou, de expor fora, e você vê o que o pessoal de fora pensa a respeito. Tem a visão ao contrário. O americano, eu estava na WSA, que era em Las Vegas, e os caras têm uma admiração muito grande por Novo Hamburgo. Vê só, cara. Então, eu penso que só melhorou, entende? Melhorou, as pessoas estão mais abertas para a cultura. Você vai num teatro hoje, você vê gente. Eu lembro da dificuldade que a Regiane Ziles tinha com o grupo dela. É verdade. Poxa, então, acho que o saudosismo, ele faz parte. As pessoas choram um pouco. Se guardar as coisas boas sempre é bom, né? Sim. Sem dúvida. Mas não adianta, tem uma evolução natural das coisas, né? Eu, como artista, eu tenho que estar olhando a evolução. Eu quero daqui para frente. Isso mesmo. E aí, no segundo bloco, o Maia vai, aí sim, falar um pouquinho como é que começou. Ele disse que já começou lá na infância, né? Desde cedo essa veia artística, mas aí de forma profissional mesmo, né? Seguindo a carreira como artista plástico e, claro, os projetos aí para o futuro. Vamos ao intervalo para Funny Feelings. Grande abraço lá para o Fabiano e toda a equipe, já voltamos.